A professora Josimei tem um vasto currículo que eu tento sintetizar aqui agora. É mestre em Ciências Sociais pela UFRN e doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, oportunidade na qual nós nos conhecemos como colegas do ainda existente Núcleo de Estudos da Complexidade, coordenado pelo professor Edgar de Assis Carvalho, aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa é a apresentação que eu tenho aqui para fazer. Depois, se você quiser, Josimei, fique à vontade para dar outros dados da sua biografia. Então, eu te convido para assumir o lugar. Aqui o seu. Obrigada a todos. Espero que a gente tenha uma boa tarde, fim de tarde. Obrigada, professora Rose. Boa tarde a todos e todas. Eu vou tentar colocar o microfone aqui para ficar com as mãos livres, porque malabares precisam das duas mãos. Esta é a segunda vez, né, que eu venho aqui à SPM e fico muito orgulhosa, né, de poder estar com vocês aqui, uma instituição tão prestigiada, prestigiosa, tão conhecida no Brasil todo, e que tem agora, com o seu programa de pós-graduação, seu mestrado, né, um aprofundamento de seu objeto de estudo. Trabalhar com publicidade, consumo, propaganda é uma coisa que nesse país tem sido, a maior parte do tempo, uma atividade pragmática, né? Então, a gente saber que tem um centro de excelência com estudos mais aprofundados nessa área é muito alentador para a gente que é da comunicação. Eu queria propor para vocês, na tarde de hoje, uma atividade... eu vou falar muito, né? Afinal, foi para isso que eu fui trazida aqui. Mas eu não queria falar sozinha. Eu gostaria que vocês tivessem uma participação mais efetiva. Num primeiro momento, eu vou apresentar como a gente vai abordar o tema que vocês já sabem, que vai ser o tema da atividade, mas no momento em que vocês sentirem que estão com questões, com observações, com contribuições para o tema, eu gostaria que vocês se manifestassem. Nós vamos ficar muito tempo aqui, e é muito tempo para o monólogo. Vai ser muito interessante se vocês também puderem participar, porque vai ficar mais dinâmico o nosso trabalho. Vou abrir aqui. O que a gente vai apresentar é pedir para o Daniel, que está fazendo seu auxílio luxuoso aqui, para apresentar a primeira tela do nosso PowerPoint, do nosso slide. Corpo, comunicação, consumo. Né? Na verdade, isso não chega a ser exatamente um tema, né? Isso é uma área de abordagem, uma área de trabalho, alguma coisa com que eu venho trabalhando desde que eu fiz graduação. Eu sempre me interessei pela área teórica da comunicação social, mas pela prática também, né? O currículo, é até perigoso a gente falar de um currículo assim, porque dá a ideia de quanto tempo eu estou na Terra, né? Vocês façam os cálculos para fazer todas essas coisas, tem um tempinho. Mas quem vê essa parte do meu currículo de atuação no mercado, pensa que eu não tenho um interesse maior pela área teórica. E quem me vê na área teórica pensa que eu não entendo nada da parte prática. Eu fico muito feliz de poder fazer as duas coisas. Eu acho isso muito importante para a minha história de vida, para como eu fui construindo minha visão de mundo, né? Poder pensar sobre as coisas que eu faço e poder fazer algumas das coisas que eu penso, né? Então, não que todo mundo tenha que seguir por esse mesmo rumo, mas só que para mim, para a minha vida, isso foi muito importante. E acho que posso dividir isso um pouco com vocês aqui, que vai nos dar muito assunto para conversar. Bom, quando eu propus
que diz o seguinte: o corpo é o meio fundamental da comunicação e da vinculação social com o outro na sociedade do consumo de massa. As transformações nas esferas da cultura e da comunicação produzem alterações na comunicação dos sentidos pela disseminação excessiva das imagens visuais, acústicas, olfativas e performáticas. O consumo das imagens do corpo constrói corpos culturais consumados e consumidos na moda, na publicidade, no jornalismo e nos produtos simbólicos do entretenimento. É amplo, né? E isso faz interfaces com vários trabalhos que eu sei que já teve uma pessoa me dizendo que tem um trabalho nessa área e que acha que a gente vai poder dialogar. Né? O objetivo é esse mesmo, é lançar pontes e é trafegar por essas pontes. Né? Para quê? Para discutir a multidimensionalidade da cultura, da comunicação e do consumo. Não são atividades, áreas da vida humana que são circunscritas a setores específicos. Elas são intervenientes, intercomunicantes, e é isso que eu quero demonstrar com o que eu vou apresentar para vocês. Né? Esses são fenômenos contemporâneos e, devido à linha teórica e os autores com os quais eu trabalho, o corpo ele vai aparecer. Alô? Eu acho que o problema sou eu, viu? Eu fui dar uma palestra segunda-feira da semana passada e não funcionou nada, absolutamente nada. Eu perdi 30 minutos da palestra só tentando fazer esses negocinhos funcionarem. Tem um... Alô, Sara. Alô, Nádia. Oi. Pois é, já me disseram que computador e essas maquininhas parafernalhas infernais todas vieram resolver problemas que não existiam antes delas. Então, elas vão resolver as coisas que elas mesmas criaram. Enfim. O que eu quero com isso quando eu coloco o corpo do sujeito e suas relações dentro da sociedade midiática para pensar todos esses fenômenos que eu elenquei aqui para vocês? O que eu quero não é só saber, né? E foi muito feliz para mim a oportunidade de participar de uma banca aqui na SPM, como a Rose falou, da Thalita, que está ali, né, Thalita? Porque era uma proposta, né, de conhecimento engajado, e eu assino embaixo disso, porque o que eu quero é estimular o debate sobre as práticas sociais resultantes da comunicação midiática na sociedade do consumo simbólico e suscitar posicionamentos críticos diante das questões debatidas. Não me interessa só saber, me interessa perguntar. E me interessa que pessoas perguntem junto comigo. Porque, e aí tem uma coisa de almas inquietas, né? Eu não acho interessante só olhar para os fenômenos e dizer, eles são assim, bacana. Não, não é. São assim por quê? E só podem ser assim? Tem outra forma que eles podem se apresentar? Tem outra configuração possível dos fenômenos e da sociedade? Às vezes, não. Às vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Então, é isso que interessa, que eu quero pensar junto com vocês. Então, para pensar essas questões todas com esses objetivos, eu vou tentar discutir comunicação e vinculação, o corpo como mídia, a cultura midiática, consumo e pensamento, corpos de consumição e consumação. Eu não vou ler o tempo todo, não, mas de vez em quando eu vou ler, porque a gente se esforça tanto para fazer um texto bonitinho, todo arrumadinho, aí depois, na hora de falar, bagunça tudo. Eu vou ler um pouquinho, depois eu falo, tá certo? Então, esse aqui eu vou ler, que eu arrumei bonitinho. Nós estamos imersos não apenas em ar, nós estamos envoltos pela atmosfera que pesa toneladas sobre as nossas cabeças, sem que nós percebamos. E isso eu posso dizer também sobre os signos, estamos imersos em signos. Teilhard de Chardin e depois Edgar Morin falam da noosfera como sendo a terceira etapa do desenvolvimento da Terra. Chardin, não Morin. Depois da geosfera, que é a matéria inanimada, e da biosfera, que é a vida biológica. Assim como o surgimento da vida transformou significativamente
ativamente a geosfera, o surgimento dos símbolos, das idealidades, do conhecimento humano sobre a natureza alteraram igualmente a biosfera. Morin fala sobre a noosfera e fala como o homem, né, se constituiu como homem a partir do duplo, a partir da vida imaginária. Isso foi a condição de transcendência da morte. Ivan Bistrina, que é um semioticista tcheco, divide a vida humana em primeira e segunda realidades, ou seja, em mundos onde predominam a materialidade das relações, no primeiro, ou no caso da segunda realidade, a troca dos bens simbólicos entre as pessoas que vivem em conjunto. McLuhan disse que nós nadamos em mídia, inconscientes de seus efeitos psíquicos e sociais, do mesmo modo que um peixe não tem consciência da água que o rodeia. Ele chama isso narcose de Narciso. Diante disso tudo, aí eu começo a perguntar, né? Como nós podemos fazer para estranhar o nosso olhar sobre os nossos signos cotidianos? E ao contrário dos peixes que nadam contra ou a favor das correntes d'água sem maior consciência disso, como nós podemos fazer para saber para onde estamos indo e se queremos mesmo ir para lá, para este lugar para onde estamos indo? Como é que a gente pode fazer isso? Paulo Freire dizia que para sairmos de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, seria preciso conhecer. Continuo perguntando, que conhecimento temos dos símbolos que nos abarcam? Mesmo que esses símbolos tenham sido criados por nós. Que consciência temos das mídias que nos trafegam, mesmo que elas tenham sido inventadas por nós, para que nós trafegássemos por meio delas? Como podemos atingir um conhecimento maior e uma consciência mais crítica desse ambiente simbólico, para que assim possamos entender e interferir em sua existência? Que consequências podemos adivinhar do conhecimento ou do não conhecimento disso tudo? Para as perguntas ficarem mais interessantes, a gente vai ver um videozinho rápido, não sei se vocês já conhecem. Mostra a próxima tela, por favor, Daniel. Se vocês já conhecem, não tem problema nenhum ver de novo, que é sempre um prazer. A gente vai ver esse vídeo agora. Eu vou sair daqui para todos assistirmos. Queria que apagasse as luzes aqui para ficar melhor, porque isso é cópia de VHS, então não é uma qualidade técnica muito boa. Mas, vamos ver. Bom dia. Dormiu bem? Eu sempre durmo bem com os lençóis Orfeu. E eles não são apenas macios, são bonitos também. E tem 7 modelos para você escolher. E eles são tão confortáveis que nem dá vontade de sair da cama. Querida, é excelente esse novo barbeador da Clau, hein? Tem 3 lâminas paralelas que garantem o barbear perfeito. E ele deixa seu rosto muito mais macio. O barbeador da Clau não faz apenas uma barba bem feita, garante um casamento mais feliz.
felicidade mesmo é esse delicioso banho de ducha Bardal, com 4 temperaturas para você escolher. Nossa, 4 temperaturas? É, uma para cada estação do ano. Além de bonita, a ducha Bardal é super resistente. Resistente mesmo é a nova escova de dentes Rabbit. Tem cabo reforçado, cerdas arredondadas e 3 lindas cores para você escolher. Se o assunto é limpeza, eu não posso esquecer de falar do sabonete Danúbio Azul. Ele faz muito mais espuma do que qualquer outro. Além disso, ele é o único com cálcio hidrogenado. Um carinho para a minha pele. Refrescante mesmo é a loção Amazônia Verdejante. Tem clorofila aromatizada que deixa a minha pele com cheiro de natureza. Ei, Tarzan, você gostou da minha toalha nova? Nossa, isso não é uma toalha, é uma obra de arte. É a nova coleção das toalhas Lorelei. Elas são feitas do mais puro algodão, por isso são muito mais macias e resistentes. Que manhã maravilhosa. E para completar, o que está faltando? Um delicioso café da manhã. Que mesa bonita. Para começar bem o dia, nada como um bom café da manhã. E para isso, nada como a margarina Bertolucci, que é pura e cremosa. E essa margarina fica ainda melhor se tiver numa torradinha craque. Elas são fresquinhas e saborosas. E não podemos esquecer dos cítricos, a laranja que vem da garrafa. Pois eu vou experimentar mesmo, é o leite Vacol. Ele vem numa prática embalagem e tem aquele gostinho de fazenda. Pois eu vou tomar o meu Vacol com sucrilhos forte. Você não quer experimentar um biscoito purpurina? Biscoito é tudo igual. Não os biscoitos purpurina. Eles são muito mais gostosos e têm vitamina A. Vitamina A? Então me dá um. Quer café? Só se for café do Zé. Mas é claro que é café do Zé. Eu só uso o melhor para o nosso lar. Ele tem grãos torrados e moídos eletronicamente. Ainda tem 3 variedades. Forte, extra forte e fortíssimo. Você já experimentou esse queijo? É mais um produto Moscatel? É, olha só como ele é tenro e macio. Ai! Você cortou meu dedo! Isso é porque as facas Terebentina têm o corte perfeito. E são feitas do mais puro aço inox. Ah, isso é verdade. Os talheres Terebentina são tão resistentes, eles perfuram até as carnes mais duras. Ai. É verdade, eles são mesmo muito resistentes. E para combinar com os talheres Terebentina, só mesmo os pratos Kinrit. Ai! Ai! Eles são práticos, bonitos e quase inquebráveis. Prático mesmo é o novo triturador da Panex. Ele moe qualquer tipo de carne. Já que o assunto é carne, eu vou falar dos espetos Bagé. Eles são feitos do mais puro aço inox. Agora, se você quiser uma cozinha moderna, o ideal é o Mix da Michigan. A maior fabricante de eletrodomésticos no mundo. Tem 1002 utilidades. Já que você falou em utilidades, eu não podia deixar de mostrar a nova furadeira da Wartenbecker. Ela faz coisas que você não acredita. Nossa, é impressionante essa furadeira Wartenbecker. Aliás, a linha de produtos Wartenbecker está no mercado há mais de 25 anos, mostrando sua alta qualidade. Um exemplo é a nova serra elétrica, modelo 23X. Puxa, ela tem um design bem moderno. Ela não é só bonita, é muito eficiente também.
Para machucados, cortes e pequenos ferimentos, use Band-Aid. Ainda não. Eu não quero dizer com isso, com esse filme com que eu venho apresentando, que eu sou contra a publicidade, propaganda e consumo. De jeito nenhum. Até na bibliografia que eu indiquei, tem um autor, Hans Magnus Enzensberger, que fala da natureza manipuladora, manipulatória dos meios de comunicação e como isso pode ser usado a favor de quem sabe que os meios têm uma natureza de manipulação, né? A favor do que a gente quiser. Né? Mas, se a gente pensar nas questões que esse filme traz, são várias, né? Muitas questões, a gente pode pensar de uma forma crítica sobre publicidade, propaganda, e como isso pode ser usado a nosso favor, para os objetivos que nós queremos e na direção de uma sociedade mais de conformidade com os nossos interesses e o que nós acreditamos que seja melhor. A Alma do Negócio, esse filme aí do José Roberto Toreiro, entre outras coisas, eu acho que cumpre uma função muito interessante de desvendamento do olhar. Quem de vocês nunca se deparou com essas situações que estão aí no filme representadas, claro, de uma forma mais exacerbada, mas no dia a dia? Eu posso contar um caso meu mesmo, né? Eu recebi um elogio que as mãos estavam macias e aí eu respondi, que eu estou usando um novo creme da Natura. Eu disse, eu não quero saber se você está usando creme da Natura ou não. Isso é um elogio, não precisa dizer a marca, mas é isso que a gente faz no dia a dia, né? Nós não compramos manteiga, nós compramos manteiga tal, nós não compramos roupas, nós usamos grife tal, né? E nosso corpo, ele não tem cheiros, mas ele cheira a Amazônia verdejante, a colônia tal e etc., porque a gente rotulou, né, todas as nossas atividades na vida, quase todas. Então, esse desvendamento que esse filme provoca, eu acho que é interessante para a gente pensar, né? Tudo isso são signos que estão à nossa volta, ao nosso redor, e que a gente não percebe que está operando com eles. Até porque, se a gente for fazer isso o tempo inteiro, a gente não age, a gente não vive, né? A gente não experimenta, a gente só pensa sobre as coisas, a gente só vai imaginar, e não é possível viver dessa forma. Então, nós temos que nos desligar desse mundo simbólico para poder viver, para poder experimentar, para poder agir praticamente. Agora, voltar a esse mundo e pensar a respeito desse mundo é necessário, especialmente quando nós queremos compreender e nós queremos usar tecnicamente esse mundo. O conhecimento, então, não é uma questão, para mim, de só opção, é necessidade, né? Eu coloco aqui que é preciso haver raízes para sustentar a árvore do conhecimento. Quando eu falo árvore do conhecimento, é proposital, eu trago autores aqui que têm um livro com esse título, Árvore do Conhecimento, Maturana e Varela. Essa árvore do conhecimento, ela requer que nós, para que a conheçamos bem, que nós cheguemos até a sua estrutura, para que saibamos como é que ela vive, como é que ela se mantém, quando é que ela pode e como ela deve ser podada para dar melhores frutos, né? Em geral, na vida, a gente deixa isso para as mãos dos especialistas, os jardineiros. Nesse caso, nós somos os especialistas, nós somos os jardineiros. Nós temos que podar essa árvore. Como fazer isso sem conhecê-la direito? Então, eu estou propondo a vocês que a gente vá às estruturas, vá à base que sustenta a nossa sociedade, para entender as raízes da nossa vida em comum, da nossa vida simbólica, que é isso
que sustenta a nossa atividade profissional, a minha, a de vocês, de quem está na graduação, que vai ter ainda uma atividade nessa área, ou de quem já está nela, né? Essa vida e essa estrutura profunda é da ordem da linguagem, que nos faz ir além da biosfera, que nos faz transcender o nosso ser biológico imortal e voltar para ele de forma recorrente, recursiva, determinando esse biológico ao mesmo tempo que nós somos por ele determinado, né? Nós somos pó, nós somos matéria e ao pó retornaremos. Mas que pó é esse a que vamos voltar? De que esse pó é constituído? Né? E de que maneira nós vamos voltar a ele se nós não podemos sair dele? As aproximações de explicações, e eu digo aproximações porque as explicações não podem ser nunca ultimadas, né? Como já dizia Kant. Essas aproximações das explicações que estão, né, na estrutura do conhecimento humano devem buscar as bases e as vinculações teóricas que guiam nossas tentativas de entendimento, né? Isso não é a única forma de conhecer, não sou adepta de um conhecimento único e exclusivo, mas estamos aqui num templo do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, então é dessa forma que nós vamos tratar a realidade, né? Buscando essas vinculações, essas aproximações teóricas. Eu vou dizer minhas vinculações, vou dizer minhas filiações, eu acho que isso torna mais fácil o nosso diálogo, né? Eu tenho trabalhado ao longo desse tempo todo com as teorias e os métodos complexos, com a semiótica da cultura, com teorias da imagem, do corpo e também com estudos da mídia. E o que é isso? Né? Vou começar pela complexidade. Edgar Morin, que é o autor principal com que eu trabalho, ele diz que a mundialização da ciência ocidental gerou um padrão cognitivo que ele chama de monocultura da mente, né? Uma redução das formas de conhecer e do próprio conhecimento. A partir dos anos 50, ele começa a construir o método Morin para que nós pudéssemos ultrapassar essa monocultura, esse reducionismo. A tecnologia da informação, a globalização econômica, o fim da polarização ideológica entre capitalismo e comunismo nas relações internacionais, o avanço da tecnociência, em suma, a hegemonia do pensamento racional sobre outros itinerários do pensamento, fez com que Morin, que hoje está com 80 e tantos anos, 87, eu acho, que era preciso haver uma reforma do pensamento, no campo das ideias mesmo, na forma de conhecer, da própria lógica, né? E aí ele propõe, no lugar da especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes, o conceito de complexidade. Eu vou ser o contrário do que Morin gostaria que eu fosse. Eu vou ser reducionista, porque não dá nesse tempo que a gente tem para eu abarcar tudo que as teorias que compõem a complexidade ou o pensamento complexo trazem para nós. Mas eu vou só explicar algumas das minhas formulações que têm base nessa ideia da complexidade. Morin desenvolveu em 6 volumes do método toda uma exegese do conhecimento e também elencou princípios que fazem parte da visão e do pensamento complexo, né? A ideia é que a própria palavra complexidade mostra que é aquilo que é tecido em conjunto, que é interligado, que é religado, né? E ele, para fazer essas formulações, ele foi a vários campos da ciência. Comunicação, ciências exatas e naturais, teorias da informação, do sistema, da cibernética, cultura e por aí vai, né? E eu quero oferecer para vocês, depois, quem tiver interesse, as fontes, as referências desses textos todos, né? Eu tenho aqui, eu trouxe alguns livros, vocês vão poder olhar, mas não trouxe muitos não, porque de Natal para cá é longe, 3.300 quilômetros, aí não dava para carregar tudo, mas
Tem, inclusive, alguns que estão na internet, então fica fácil para vocês pegarem, né? Então, assim, para a complexidade, o problema não é a especialidade, o problema é a hiperespecialidade não comunicante. E é isso que acontece hoje com a técnica e com a ciência, essa hiperespecialidade que não permite que você saiba o que o outro está fazendo ou conheça um pouco do que o outro conhece. Eu estou rindo porque eu sempre, quando falo disso, eu lembro... Eu não sou boa para contar piada, não, mas não vou contar uma piada, eu vou narrar um fato, né? Jô Soares, uma vez, estava entrevistando um cardiologista e... Não era um cardiologista. Ele estava entrevistando alguém que eu não lembro quem é, e essa pessoa estava criticando a hiperespecialidade. E aí ele diz, por exemplo, um cardiologista, quando vai tratar uma pessoa, ele trata o órgão, ele trata o coração. É como se entrasse um coração pelo consultório andando com duas perninhas. Aí Jô Soares, eu vi isso, foi muito engraçado. Jô Soares parou assim e disse, estou pensando o que vê um proctologista. Eu achei ótimo também. É disso que se trata, gente, né? Como tratar um órgão sem considerar que esse órgão faz parte de um sistema e que ele tem ligação com o resto do corpo? Como tratar um órgão sem pensar no si? Né? Então, assim, a complexidade, ela faz essa tentativa de religação. Daí, Morin pensou em 3 princípios, resumidamente, né, que permitem perceber a complexidade dos fenômenos, que são os princípios da dialógica, da recursividade e o princípio hologramático. Eu não vou detalhar esses princípios todos, mas vocês vão entender que, ao longo da minha fala, que eu vou recorrer a eles, né, para tentar entender as coisas, né, como não isto ou aquilo, mas isto e aquilo ao mesmo tempo, ou seja, de forma dialógica. Não vou tentar entender as coisas como sendo causa e efeito lineares, mas o efeito que produz, a causa que produz o efeito. E não vou falar dos fenômenos, ou pelo menos vou tentar não falar assim, como se eles fossem fragmentos isolados. Mas vou tentar perceber a parte no todo e o todo na parte, que, resumidamente, é isso que configura os princípios da complexidade. Uma outra moldura do que eu estou falando é a semiótica da cultura, né, que é uma disciplina teórica dos estudos russos que surgiu nos anos 60 e que explora também várias fronteiras, assim como a complexidade vai para o âmbito da transdisciplinaridade. Então, ela surge da linguística, mas também da teoria da informação, da comunicação, da cibernética, da semiótica, e agora, mais recentemente, com a incorporação de outros autores, com os quais eu também trabalho, foi para a etologia, para a psiquiatria, para a neurociência, e para ciências da cognição, e para a gente tentar minimamente fazer essa interligação dos saberes, né? E, assim, a semiótica da cultura, ela sai do signo puro e tenta entender o processo de simbolização do homem dentro de um sistema semiótico maior, mais amplo, que é a cultura, né? A cultura como um conjunto unificado de sistemas, como a leitura da textualização que ocorre na sociedade, né? Isso eu coloco, volto a dizer, dentro do guarda-chuva maior, que é o da complexidade. Porque, às vezes, a semiótica da cultura me parece dicotômica quando pensa o material e o simbólico de forma, às vezes, estanque. Não é assim que eu vejo, né? Um está interpenetrado no outro o tempo inteiro. Não dá para dizer que uma faca é só uma faca, né? Uma faca é uma faca, mas é também uma adaga, mas é também uma espada de samurai, mas é também um signo do filme que a gente assistiu, e por aí vai. Quer dizer, está completamente contaminada do simbólico. Eu vou trabalhar também aqui com vocês um pouquinho da ideia de imagem, né, de uma forma ampliada também. Imagem
e aí eu trago o radical latino, imago, fantasma, que não existe mais, que morreu, mas que simula aquilo que está sendo visível, né? Percepto, expressão de subjetividade, duplo, como em Morin, né? Origina a dimensão imaginária e simbólica do pensamento. E aí eu estou me apoiando mesmo em Morin e pensando, não existe pensamento sem imagem. Né? E se não existe pensamento sem imagem, não existe racional sem mítico, sem imaginário, sem um pouco da magia. Né? E só assim é possível explicar como é que a gente assiste, né, um produto simbólico como um filme, esse que a gente viu agora, que é bidimensional, né, e a gente consegue imaginar e consegue enxergar, na verdade, dimensões outras, profundidade, movimento. A gente sabe que tudo isso é puro signo. Não está acontecendo, mas para nós, para o nosso espírito, acontece aquilo que Morin chama de participação afetiva. Nós vivemos essa história. Eu acho que eu vivo mais do que todo mundo, porque não me ponham para ver filme dramático, porque eu